Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião aqui no Grupo Espírito Sabiramar, onde nós estamos estudando o livro Voltei. Antes de iniciarmos, nós vamos pedir a Jussara para fazer a abertura do estudo com a prece. Boa noite, amigos. Vamos convidar a todos que nos ouvem a elevar os nossos pensamentos, nos alinharmos a Deus, nosso Pai, desde solicitando que o nosso irmão, Mestre Jesus, possa nos unir com o coração em paz, tranquilidade, para que os amigos espirituais possam encontrar campo de pouso em nossos lares, nos ajudando e ajudando a todos aqueles que nos cercam. Possamos aproveitar esses momentos de reflexão, nos ensinamentos, nas instruções que o irmão Jacob traz para nós. Tua paz, Senhor, nos unifique e nos ampare neste momento. Que assim seja. Como falamos, nós vamos iniciar aqui mais uma reunião que do capítulo agora 3, nós vamos finalizar o capítulo 3 do livro Voltei. Aqui nós estamos Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra, que está na parte técnica. Quem desejar acompanhar aí essas reuniões, os capítulos desde o início, os trabalhos estão, todas as gravações estão disponíveis no portal Saber Espiritismo, onde vocês vão encontrar essa série do livro Voltei, como outros vídeos e outras gravações sobre o Livro dos Espíritos e sobre Chico Xavier e outros temas. Pedimos aí que a direção do canal nos pede para que aqueles que gostarem, que puderem, deem o seu like, que ativem o sininho, façam comentários, por isso ajuda, segundo a direção do canal, que a mensagem chegue a mais pessoas e tenha maior acessibilidade ao público. Assim, nós hoje vamos tratar de 2 itens desse capítulo. Normalmente, nós estamos tratando, os capítulos são divididos em 5 itens, nós estamos dividindo cada capítulo em 2 reuniões. Então, essa é a última desse capítulo, que ele fala do transe dele, da desencarnação. Tá? Muitos podem dizer assim, né? Então, nós estávamos falando aqui, sabe, que essa desencarnação está demorando, né? Porque são muitas etapas, ele vai contando os detalhes, mas essa é a mesma ideia, é estudar esse fenômeno da desencarnação com um pouco mais de detalhe, para nos preparar, para que possamos entender e auxiliar também aqueles que nos perguntem, que queiram saber maiores informações. E nós vamos percebendo que o irmão Jacob, que em vida foi Frederico Figner, que era um irmão da Federação Espírita Brasileira, tinha muito conhecimento da doutrina espírita, ele enriquece o relato dele com observações para o nosso crescimento, para o nosso entendimento desse fenômeno, desse momento dos encargos que todos nós vamos passar. Não é isso, sabe? Nós colocamos sempre, no início do estudo, uma frase de Emmanuel. Então, vamos seguindo aqui para a gente ver o que o Emmanuel vai nos trazer sobre um assunto relativo a um tópico que vai ser abordado na noite de hoje, no dia de hoje, na nossa reunião. Então, vou pedir a Jussara para fazer a leitura. Capítulo 4 chama Harmonização. Preservai o corpo, como quem reconhece no santuário da carne o mais alto tesouro que o mundo é suscetível de oferecer. A experiência na Terra não é conferida em vão. Cada vida possui uma diretriz, um programa, uma finalidade. Uma responsabilidade muito grande que ele coloca em nossas mãos, né? Esse conhecimento de que nós somos arquitetos do nosso próprio corpo, né? A gente sabe da história de perispírito, das aquisições do passado, e
o arquiteto da construir o nosso futuro, né? É muito tranquilo quando a gente ouve, e é muito lógico, né? Quando a gente ouve que nós temos um programa, uma diretriz, uma finalidade. Isso é muito lógico para a gente. E nos livros da doutrina espírita a gente encontra muitas explicações, né, das nossas dificuldades, porque eu passo por esse problema ou eu passo pelo outro. E é muito complicado a gente saber realmente a que eu vim, né? Então, é muito importante a gente estar sempre nos perguntando, né? Senhor, o que queres que eu faça constantemente em nossas vidas, né, cara? Isso. Para poder a gente realmente estar alinhado ao mundo espiritual, a Deus, às leis naturais. E o corpo é esse instrumento, né? Instrumento que todos nós temos para estarmos aqui na Terra, para utilizar esses recursos que, que estão disponíveis da natureza, do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Por isso que Emmanuel, que é muito preciso nas colações das palavras, nos textos que ele elabora, ele coloca a nossa necessidade, a recomendação de preservar o corpo físico, mas ele dá ao corpo físico um nome especial, né? Ele dá o nome de santuário da carne. Quer dizer, é o santuário aqui dos recursos do mundo físico, da natureza. E, na verdade, foram milhões de anos para que nós chegássemos a ter o organismo físico que nós temos hoje, inclusive que está evoluindo. Ele continua a evoluir. Essas mutações que nós temos nos nossos organismos, na própria natureza, é natural que ocorra. Ele diz que isso é um tesouro que o mundo nos oferece. Fica destacado, como a Jussara lembrou aqui, que todas essas experiências são com um objetivo, não é, Jussara? São com uma meta, são com um planejamento. Mesmo que a gente ache que não tem, ele existe. Mesmo que nós achamos que possamos estar desamparados ou que nossa vida é totalmente fora, está tomando rumos que nós não esperávamos, os amigos espirituais nos colocam, como já explicaram aqui, que a nossa vida é a composição da programação que nós fizemos com o nosso livre-arbítrio à disposição que nós decidimos tomar, os caminhos que nós decidimos tomar aqui na Terra. Então, não pode dizer que tudo foi programado dessa maneira, porque também tem o nosso livre-arbítrio, que pode alterar o roteiro daquilo que foi programado para nós. Mas os próprios amigos espirituais, os nossos anjos de guarda, aqueles que estão interessados no nosso progresso, eles estão velando por nós. E vão sempre nos dando aviso, vão sempre nos colocando no caminho que devemos estar, vão colocando alertas, mas depende de cada um. Como que é aquela frase interessante das circunstâncias que o Leão, né, amigo, falava, né? fala? A circunstância é a vontade do Criador em favor da criatura. Ele diz assim, a circunstância é a vontade do Criador em favor da criatura. E o que é a circunstância? São fatos que surgem na nossa vida, um encontro casual, uma ideia de alguma ação. Tudo isso são fatos que surgem, mas que nos levam a encontrar esse programa, a ir de encontro com esse programa, com essa diretriz, com essa finalidade, como diz Emmanuel aqui, que nos foi estabelecida e foi assumida por cada um de nós quando programamos a nossa vida. Então, é muito bonito esse lado, porque nós vamos ver aqui esse desligamento do irmão Jacob, onde ele conta já o final da programação da vida aqui na Terra, mas o início de o reconhecimento do retorno à vida espiritual. Isso que nós vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, essa término da etapa, fechou uma página, né? Dobramos uma página e vamos começar outra. Também assim com relação à reencarnação, onde Emmanuel nos destaca aqui que o corpo físico, a dádiva, ele é um recurso próprio para isso. E nós vamos ver por que
isso se encaixa aqui nos slides seguintes, onde ele vai falar do corpo dele, onde ele visualiza o corpo dele. Então, vamos entrar aqui no capítulo, nos 2 itens do capítulo de hoje, onde o primeiro dele, ele tem o título Imposição Difícil. E ele diz assim, nós pegamos aqui sempre alguns trechos, né, sabe? E para não pegar o livro inteiro, nós pegamos alguns trechos significativos que nós vimos naquele capítulo. E recomendamos aos amigos que, tendo oportunidade, acesse o livro, baixe em PDF, acesse o livro e leiam com calma para ver todos os outros detalhes que nós não temos tempo aqui de comentar. Mas ele diz assim, em posição difícil, alongando o raio de meu olhar, verifiquei a existência de prateado fio, ligando-me o novo organismo, a cabeça imobilizada. Intentando ver pelos olhos mortos, senti-me atirado novamente a espesso nevoeiro. Assustado, soergui-me mentalmente. Aquele grilhão tênue a unir-me com os despojos era bem um fio de forças vivas, jungindo-me à matéria densa, semelhando-se ao cordão umbilical que liga o nascituro ao seio feminino. Eu vejo que ele está descrevendo, ele vai descrevendo com detalhes, que aliás foi uma promessa que nós vimos aqui em reuniões passadas, ele fez uma promessa para os amigos que quando desencarnasse ia relatar o que aconteceu com ele. Mas foi difícil para ele voltar, né? Ter a oportunidade, só quando tivesse equilíbrio é que ele poderia voltar. Mas ali ele já começa a comentar desse fio prateado. Esse fio prateado que é quando todos nós encarnados temos essa ligação forte com o nosso corpo físico. Esse fio prateado representa toda essa ligação, como ele diz ali, até de forças vivas, é o que ele descreve. Por quê? Porque é como se os nossos centros vitais, através desse fio prateado, estivessem se ligando até nós, no nosso perispírito. Nosso perispírito que reflete o nosso corpo físico. É assim que quando nós também, quando estamos encarnados, não estamos desencarnados, ele estava desencarnando, ele ficou ainda preso por esse fio prateado. Quando nós estamos encarnados, nós temos muito mais próximos esses centros vitais, que nós até vimos alguns ontem, na reunião passada, dos chakras, quer dizer, ligando ao perispírito. E esses fios, essas ligações, são descritas até por André Luiz em Nosso Lar. Lembra, Jussara, que nós falamos aqui sobre isso? Ele ia no Nosso Lar, num parque, né? Ia até uma determinada região, e ele, de repente, viu 2 vultos e se assustou muito e saiu correndo. Né? Voltou para as câmeras de retificação correndo, porque ele viu aqueles vultos. Ele perguntou, né, e o pessoal disse, não se preocupa não. Esses vultos que você viu são de encarnados. Olha, um desencarnado levando susto com um encarnado. Por quê? Porque ele viu todos os elos, assim, todos os fios, né, representados ali por esse fio prateado, ligando os encarnados. Né? E a irmã que estava com eles disse, não se preocupe. Aqueles irmãos encarnados que têm autorização para vir até o nosso lar, eles estão no nível de evolução diferenciado para ter autorização para vir ao nosso lar. Então, esse fio prateado é o responsável, muitas vezes, para, quando nos desligamos de um desdobramento, não é isso, sabe, em vários relatos que a gente vê, desliga no deslocamento, ou numa reunião mediúnica, ou mesmo em sono, ele nos mantém ligado ao corpo físico, nos mantém ligado até nas sensações que o corpo físico vai transmitindo. Expande, né? Nosso perispírito expande, ligado a esses fios. A esse, de maneira que até são recursos que os espíritos usam para nos despertar, usando essa ligação de sensações entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Tá? Vejo que ele descreve
E como ele já sabia que estava desencarnando, ele tinha essa experiência, esse conhecimento, ele escreve que ele tentava voltar para o corpo físico e não conseguia. Aí os olhos dele, ele sentia só um espesso nevoeiro. Por quê? Porque ele já não tinha, naquele momento, as ligações mais íntimas entre os centros vitais com o corpo físico. Já tinha sido desligado. Na reunião passada, nós comentamos sobre isso. Mas ele mantinha aquele, ainda, esse fio prateado, mentalmente ligando, e só mais tarde vai desligar. Interessante que isso não é relatado só por ele. Várias obras comentam sobre esse fio prateado, e mesmo videntes que conseguem enxergar isso. Não é? Ele vai continuar, então, com o relato. Fitando, então, o corpo repousado e inerte, simbolizando o templo materno ao meu ser, que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimentos. Então, nesse momento ele faz o filminho, né? O flashback de todas os momentos, né? Onde ele desfrutou da sua encarnação ali, e ele, ao mesmo tempo, ele eleva, né, o pensamento e agradece por aquele despojo ali, né, aquele corpo já inerte. Isso tudo ele passa porque ele tem a consciência, né, ele tem conhecimento de toda a doutrina espírita. E mesmo assim a gente vê que ele fica assustado com o desconhecido na experiência em si. Né? Conhecimento, teoria, uma coisa, mas ele estava experimentando a teoria e ele já tinha estudado, já tinha ido ao seu conhecimento. Por isso ele traz para a gente com detalhes ricos, né? Colocando aí para a gente que ele via o seu corpo e, ao mesmo tempo, admirava e agradecia por aqueles momentos que o corpo tinha oportunizado ele. É por isso que a gente lembra agora, né, daquele primeiro slide que fizemos do Emmanuel, né, onde ele fala, ele mostra como sendo o corpo como uma dádiva, né, que favorece o nosso crescimento, que favorece a nossa evolução, e é uma construção de milhões de anos para que possamos utilizá-la. Então, quando nós olharmos o nosso corpo, quando olharmos a nossa vida, quando olharmos as experiências que nós estamos passando, nós temos que pensar, ó, tudo isso é um conjunto de construções que vem de milhões de anos para que nós estejamos com o nosso corpo físico ali. Por isso que ele agradece e diz que aquele corpo, né, ainda animal, ele traz ali a oportunidade do espírito se manifestar, através, é claro, do instrumento que é o perispírito. Para quê? Para crescer, para evoluir aqui na Terra. Por isso que a gente tem grande débito com ele, devemos trabalhar ao máximo para a sua conservação. Aliás, Emmanuel, em outras mensagens, diz que a maioria de nós retorna ao mundo espiritual como não tendo completado totalmente o seu tempo de vida, porque não sabemos conservar o nosso corpo físico. Temos desgaste necessário ao nosso corpo físico. É claro que tem exceções, que tem nenhuma regra é definitiva, mas ele diz isso. E a maioria de nós, da humanidade, vamos deixar claro, da humanidade, regressa ao mundo espiritual mais cedo do que poderia regressar em função do desgaste prematuro ou de não respeitar o corpo físico nas suas limitações e nos recursos que ele nos disponibiliza. Por isso que vamos aproveitar muito essa oportunidade. Aí, e também outra
relato, Chico Xavier diz que a maioria dos espíritos que ele tem tido contato depois de desencarnados lamenta, além disso, do aproveitamento do corpo, mas lamenta a, a pouca utilização do tempo, quer dizer, a má utilização do tempo. Lamentam porque não utilizaram melhor o tempo quando encarnados. Fica aí essas colocações para o nosso pensamento. Mas ele, agora, diante dessa situação, tomou uma atitude que é interessante, nós gostaríamos de ressaltar aqui. Ele diz assim: meu objetivo agora, ele viu o corpo, viu que estava no processo de desencarnação, e ele diz assim: meu objetivo agora era não pensar, avançava-se no futuro. Estranhas vestígios me asseteavam. Se me demorava analisando o veículo físico, vigoroso e inesperado impulso me conduzia para ele. Que fazer de mim, reduzido a minúsculo ponto sensível entre duas esferas? Aquietei-me e orei. Quer dizer, uma atitude, né, que ele mostra que nós todos, inclusive, devemos pensar para a nossa atitude do dia a dia. Aquietar e orar. Nós somos, mesmo não estando ali naquele momento de desencarne, como ele está, né, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, nós somos, eu gostei da referência que ele fez, né, minúsculo ponto sensível entre duas esferas. E todos nós aqui temos a influência dos amigos espirituais que estão do nosso lado e que representam a outra esfera. E para onde nós vamos, a esfera espiritual, para onde nós estamos destinados aí. E aqui no plano físico, as nossas lutas, os nossos ganhos, os nossos aprendizados, tudo isso representando o outro lado. Então, nós temos um lado do mundo físico e o lado do mundo espiritual. Nós estamos ali no meio, entre esses dois mundos. E é muito importante, quando estamos no meio desses dois mundos, o quê? Nós aquietarmos, reduzirmos a nossa ansiedade, orarmos, enfrentarmos dificuldades com fé, com confiança. Tudo isso é que são aqueles pilares, aquelas pilastras que nos sustentam aqui na vida. É isso. Né? Então, essa atitude que ele tomou é uma atitude muito positiva de ele sentia, né? Que quando ele via o corpo físico, ele se ligava, queria voltar, que ele tinha uma atração muito grande. Por quê? Ele viu na Terra há mais de 80 anos, então ele estava com esse condicionamento do corpo perispiritual com o corpo físico, essa ligação. Ele se sentia atraído muito por ele. Matéria, né? Atração. Por essa ligação de muito tempo, né? Ali, e ele teria que reposicionar. É muito interessante isso. Ele tem que reposicionar, ele reconhece, né? E o momento de transição, e a postura dele é o quê? O que eu posso fazer agora? É me aquietar. Isso é muito importante na nossa vida do dia a dia. Muitas das vezes a gente fica no meio daquela tribulação e a gente esquece. É importante a gente também escutar Deus. A gente ora e o silêncio, a gente escuta a resposta de Deus, a resposta dos amigos espirituais. Isso que eu achei interessante ele falar: aquietei-me e orei. Porque a filha dele estava do lado dele, estava pedindo a ele, né? Pai, fica tranquilo, calma, nós estamos numa transição, né? É isso que os espíritos que estão ao nosso lado sempre estão nos orientando, estão sendo intuindo, né? E vai continuar. Agora ele já reconhecendo os amigos espirituais ao lado dele. Centralizei, quanto possível, o propósito de ver mais exatamente e tive o esforço compensado. Ambos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser. Numa deles, identifiquei sem obstáculo o venerável Bezerra de Menezes, e no outro, adivinhei o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Que beleza, né? Porque ele orou
Uhum. e silenciou para ter a resposta de Deus, na resposta divina. E com a tranquilidade ele foi capaz de identificar quem estava em volta dele. Você vê que demonstrava o mérito dele também, porque Bezerra de Menezes estava ali junto a ele, porque Bezerra de Menezes tinha muita ligação com a Federação Espírita Brasileira e com ele também, com o trabalho que ele desenvolvia na Federação Espírita Brasileira. A filha dele, ele falou os três, né? Bezerra de Menezes, a filha dele. Quem que é o irmão Andrade? Na minha ótica, o irmão Andrade é o protetor dele, né? O espírito protetor, como o anjo da guarda, o protetor dele, estava ali presente, o irmão Andrade, que ele já tinha percebido o irmão Andrade em outras reuniões, onde ele dirigia reuniões mediúnicas. Por isso que todos nós temos um espírito que se responsabiliza por nós quando nós vamos encarnar, ou um representante desse espírito que está junto conosco. Nós vemos isso lá no Missionários da Luz, que o André Luiz relata, né? O Sigismundo ia reencarnar, tinha um espírito responsável por ele, que ele acordou com ele lá no mundo espiritual, que seria o anjo guardião dele, o protetor. Ele não necessariamente é um espírito de luz, mas um espírito esclarecido, né? Um espírito que tem recursos, né? Vamos dizer assim, de luz muito superior, é um espírito que tem recursos e está ali interessado no nosso progresso e tem a condição já do treinamento até para fazer essa função. Não se faz nada de espiritualidade sem uma programação, sem um treinamento. Então, esse sorriso, essa atenção, trouxeram uma surpresa grande para ele, mas também trouxe, todos eles trouxeram para ele uma tranquilidade, né? De estar sentindo ali, visualizando ali esses amigos. Por outro lado também, se nós não cultivarmos essas vibrações, esse desempenho nosso de elevação, vamos estar ao nosso lado todos aqueles companheiros que estão sintonizando conosco, nos esperando também, né? Muitas vezes nós não vamos ver o nosso protetor, nós não vamos ver os espíritos superiores. É o que relatou André Luiz, ele mesmo, né? No livro dele, Nosso Lar, ele não, quando ele desencarnou, ele não fala que viu lá os protetores dele. Ele se viu perdido, ele se viu numa região de intermediária entre o mundo espiritual superior e mais materializado inferior, que é o chamado de umbral, né? Ele se viu lá nessa região. Ele não conseguiu ver. Somente depois da oração é que ele conseguiu ver a presença de E o Lísias, comportamento, né? do irmão Jacob, né? Quando ele se aquietou e conseguiu alinhar o seu pensamento ao alto, e ele começou a ser Ele ter a estava vendo tinha visto a possibilidade. filha, né? Mas aí começou a ver o Bezerra e outros, né? Não é? Isso. Quer dizer, quando ele identificou, né? Então, vamos seguindo aqui no relato que ele faz. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com maior rapidez. Quem disse foi Bezerra de Menezes para ele, né? Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que ele classificou de fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Mais tarde, vinha a perceber, que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Eu achei isso interessantíssimo, né? Essa revelação dele. Quem diria que os objetos da nossa casa estariam impregnados do nosso magnetismo, que estivessem impregnados com a nossa vibração. E isso é verdade, né? Porque quando a gente tem algum objeto que nos é caro, nós ficamos pensando nele, lembrando, às vezes, onde que nós adquirimos ou ganhamos, em que circunstância, e aí vamos impregnando
esses objetos com a nossa onda magnética. E É ele, por isso que muitos médiums, médium conseguem perceber a pessoa pelos objetos dela, né? Retrato, pelos objetos. Existem magnetizado ali os fluidos. isso, psicometria, né? Isso. Ele consegue pegar isso aí. Aliás, ele destaca ali que nós temos que tomar cuidado com esse apego, porque parece que não, mas essas vibrações que nós mesmos imantamos vão ser também responsáveis por nos imantar, por nos agregar aquelas questões do lar. Por isso que os amigos espirituais dizem que a maioria do que desencarna, que não tem condição, às vezes, de enxergar a vida além da vida, se apegam ao lar onde estavam, aos seus familiares, ao local onde que viviam. Por quê? Porque eles se prendem àquilo que eles se apegaram. Por isso que ele diz ali, e quando ele estava naquele ambiente, ele não podia se desligar ainda totalmente do corpo, pelo processo de desligamento que tem que ser mais lento, mas que aquele ambiente da casa dele estava com esses fluidos gravitantes que eram tanto dos objetos quanto dos familiares, querendo retê-lo. Nós vimos isso, comentamos aqui na semana passada, a desencarnação de Fernando, que está em Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz e Aniceto tiveram que enfrentar uma questão de uma rede, né, elétrica cinzenta, saindo dos encarnados, tentando segurar o Fernando encarnado. Aqui ele diz que é um fluidos gravitantes. Daí a gente recorda Jesus quando ele coloca para a gente, né? Então, onde está o teu tesouro? Nesse caso, vamos botar um exemplo aí. Eu coloco meu tesouro nesse relógio, aí eu vou estar. Meu coração, a minha mente estará aí. É nesse aspecto, né? Quando Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Por isso que ele fala no final, recomenda. Muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendamos ou nos perturbemos. Deixa fluir, deixa então, ir. Isso, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente é pegado em coisas, coleções e outras coisas assim. Temos que tomar muito cuidado com isso, com esse apego. Mas, separando aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, um trecho, só para enriquecer, que está no capítulo 26, Psicometria, que é onde o André Luiz, né, o Aulus, o Hilário e o André Luiz, depois de uma série de fatos, de visualizações, eles vão num museu aqui na Terra. E nesse museu eles começam a observar os objetos. E eles vão contar aqui os fatos, nesse capítulo 26, chamado Psicometria, mas nós separamos um trechinho, não é, Jussara, aqui para mostrar como que isso fica impregnado nos objetos. Pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente, assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por este motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa. Quando libertados do corpo denso, aguçamos-se-nos os sentidos. E, em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Veja aí, quanta coisa nós temos que estudar, né? E esse exemplo do odor é a mesma coisa, quer dizer, nós irradiamos pela nossa mente, pelo nosso pensamento em torno de nós esses vestígios espirituais. E esses vestígios espirituais também se agregam aos objetos do nosso uso, aquilo que nós
temos de comum. Diz os amigos espirituais, e o Aulus explica, né, no livro, Os Domínios da Mediunidade, que nós podemos, inclusive, visualizar fatos que ocorreram junto daquele objeto. Lá eles analisam um relógio, e eles explicam o que é relógio e tal. Ele mostra... o Aulus consegue ver tudo isso sem tocar no objeto. Mas ele pede para que André Luiz toque no objeto, e André Luiz, então, vai ver as características da família, os móveis, a época, o que eles estavam falando, e pega tudo isso. Isso é um fenômeno que é chamado de psicometria. E André Luiz pergunta, mas se a gente conseguiria chegar até a fabricação do relógio, até antes da montando as peças, aí o Aulus disse que sim, com mais trabalho, mas chegaria. Então, todas essas vibrações ficam impregnadas, ficam ali colocadas. Ele colocou o sentido olfativo do cão como animal, né? Mas a gente vê também uma pessoa, às vezes, que passa, né, Jussara, com um perfume forte, e vai deixando por onde passa aquele perfume. Ou a pessoa também que não tem um odor agradável e passa e deixa aquele odor. Por quê? Porque isso no plano físico. Mas no plano espiritual é a mesma coisa. Nós temos esta característica de colocarmos os nossos vestígios. E os irmãos espirituais conseguem perceber isso, conseguem visualizar e dali retirar experiências. Por isso eles fazem muito para o tratamento, às vezes, conhecer o caso que aconteceu, eles vão lá no local e fazem essa percepção. Tá? Agora, essa última frase dele foi bonita, né? As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e, por elas, provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Isso é muito bonito, né? A explicação. Quer dizer, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, isso é uma lei divina, é uma lei natural do universo. Isso. E mais que ela é muito além da doutrina espírita, ela existe. E por isso ela provoca o bem e o mal. Né? O mal, a gente sabe que é a falta do bem. Né? O mal é a não descoberta ainda do bem. O mal não existe, ele só está em desenvolvimento. E isso é importante a gente saber que essa é uma lei divina. Ninguém foi criado para o mal, né? O mal não é eterno, não é isso? Isso quer dizer? Então, aqui prosseguindo, eles vão tomar uma atitude. Eles vão tomar uma atitude em relação a isso, porque eles não poderiam deixar ele lá na casa com apego a essas forças gravitantes, né? E ele diz assim: pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes, projetando sobre mim com as mãos dadivosas abundantes jatos de luz. Olha, estava dando realmente um jato de talvez expressivo nele, né? Com essas energias que vinham dele, de Bezerra. E aí ele assentou: é necessário sair de algum modo, assentou Bezerra, em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As vibrações marítimas serão portadores de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade com esforço, e não obstante verificar que o derradeiro laço ainda aumentava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzidos à beira do mar. É claro, eles estavam no Rio de Janeiro, né? Então, eles levaram onde que tinham o contato mais forte com a natureza, no caso o mar, e sabemos que o mar tem muitas vibrações salutares, e então eles decidiram retirá-lo ali daquele ambiente da casa, para que ele pudesse sofrer menos o impacto de todos aqueles fluidos, de todas aquelas mutações, de todos o impacto na posição dos seus familiares ali que desejavam ter consigo, mas notem que ele ainda estava ligado, né, senhora? Ele diz ali pelo fio prateado. Ele nem sabe, não tinha ocorrido esse desligamento. Vai ocorrer mais para frente. Mas eles levaram, então, ele para
a praia. Para quê? Para contato com a natureza. Ah, mas e se aqui não tem praia? Para onde que vão me levar, então? Não, o contato da natureza não necessariamente só na praia, num bosque, numa mata, né, numa cachoeira, todos esses lugares, no rio, numa lagoa, todos esses lugares também têm essas energias concentradas da natureza, onde os espíritos recém-desencarnados são levados para receberem essas vibrações, para se harmonizarem, para se afastarem da zona doméstica com essas vibrações mais densas. Né? Então, a gente vê que a espiritualidade trabalha nisso. E outros livros nós já... O André Luiz ele relata isso, inclusive cultos que eles fazem no campo, nas áreas rurais. Ele relata sobre isso, como que eles vão para lá e também realizam reuniões e absorvem essas energias da natureza, aliás, até para tratamento dos encarnados. Finalmente, nós chegamos ao último slide da noite, que é de Emmanuel, uma recomendação de Emmanuel para nós. Um pensamento fala sobre o corpo. Fala sobre a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraído em nosso favor, por nossos reflexos, melhorando e mais nobre amparo, luz, apoio, segundo a lei. Então, com essa mensagem de Emmanuel, né, nos convidando à prática do bem e dando o exemplo por que essa prática do bem vai nos favorecer, nós vamos passar para o nosso momento de oração. Então, vamos pedir a todos que agora tenham junto a si um copo de água, em que vamos fazer uma oração e pedir para que nesses líquidos presentes no ambiente possam ser depositadas as vibrações salutares e que essas vibrações desse estudo de hoje possam se manter em nosso lar, fortificando a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui vivemos. É assim, Senhor, que agradecemos do fundo do coração a todas as lições recebidas hoje. Agradecemos do fundo do coração a presença dos teus mensageiros, que estão aqui nos iluminando, que estão trazendo as suas vibrações de paz, de harmonia, de amor. Possamos, Senhor, saber conservar esse tônus mental, impregnando toda a nossa casa com a paz, impregnando toda a nossa casa com a fé e com a compreensão. E assim, Senhor, pedindo o teu amparo e as vibrações de saúde para todos aqui presentes, e despedimos, pedindo, Senhor, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja.